Olá, tudo bem? O texto que gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. O autor está nos contando a história de um homem chamado Naamã, uma história muito conhecida de como Deus curou de sua lepra, mas ele começa nos fazendo uma pequena biografia a respeito de Naamã. Primeiro, ele destaca que Naamã era um homem muito importante para o seu senhor, para o seu rei. Ele também destaca que foi por meio de Deus que Naamã havia conseguido algumas vitórias para a Síria. Então Deus estava usando Naamã. Ele também destaca Naamã como um herói de guerra, pelas suas conquistas, pelo que ele estava realizando. Mas também é interessante notar que ele termina o versículo dizendo: porém, sofria de lepra. Naamã, ele não fazia parte do povo de Deus, ele era parte do povo da Síria, mas mesmo assim, Deus o estava usando, porque é possível que pessoas estejam sendo usadas pelo Senhor, mas não façam parte do seu povo, não tenham um verdadeiro conhecimento de Deus, não tenham se dedicado em um relacionamento com o Senhor, porém podem ser usadas por Ele. Assim como Naamã estava sendo. Naamã, ele apresenta os seus grandes feitos, o autor apresenta os grandes feitos de Naamã e de como Deus usava Naamã. Porém, ele termina esse versículo de forma pessimista. Ele diz: porém, este sofria de lepra. E é interessante nós pensarmos que a Bíblia apresenta a lepra como um símbolo do pecado. Então, Naamã, quando ele estava com a sua armadura, ele era o comandante, ele era o que conquistava grandes vitórias pelos seus exércitos e para a Síria. Porém, quando ele tirava a sua armadura, ele era um leproso. Ele era alguém que, para os meios e para a saúde que se existia naquele tempo, não existia cura para sua lepra. Até que a menina que eles levam como escrava de uma vitória sobre Israel fala do profeta. E Naamã vai até o profeta, Naamã vai em busca dessa cura que o profeta poderia trazer a ele. A história se desenrola, Naamã é curado. Mas interessante nós pensarmos que, embora Naamã vá como comandante com uma carta do rei, a cura acontece quando Naamã precisa retirar a sua armadura para mergulhar no rio. Nós vivemos em um tempo onde nós estamos nos baseando em o que estamos fazendo, nas nossas realizações, nas nossas grandes vitórias. Mas muitos de nós, debaixo de sua armadura, escondem lepra, escondem pecado. E Deus quer tratar. Embora Deus usasse Naamã, Deus via por debaixo das armaduras de Naamã a sua lepra. E Deus queria curar Naamã, assim como Deus quer curar você. Mas para isso você precisa ser vulnerável. Você precisa abrir mão de sua armadura, de sua máscara, de tentar esconder tudo aquilo que talvez você não consiga resolver sozinho, como Naamã não podia se curar da lepra. Você talvez não consiga resolver os seus problemas e é hora de você largar a sua armadura. É hora de você se render, se tornar vulnerável ao Senhor, ouvir a voz do Senhor e receber dele a cura, o perdão. Deus vê além de suas realizações, Deus vê além de suas armaduras e Ele quer curar o seu coração. Ele quer resolver o que você não pode resolver, assim como Naamã. Sabe como essa história termina? Com Naamã pedindo ao profeta para levar um pouco de terra de Israel, porque agora o Deus de Israel será o seu Deus. Após Deus curar o que Naamã não podia fazer, Naamã se rende ao Senhor. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor e o Senhor perdoa o nosso pecado, retira de nós a doença incurável do pecado através do sacrifício de Jesus, só cabe a nós nos rendermos a Ele, fazer dele o nosso Deus, porque Ele enxergou aonde nós éramos mais instáveis, aonde nós estávamos mais doentes, mais doentios, mais doloridos. Ele enxergou e Ele se importou com o que viu. Então retire a sua armadura e se entregue completamente ao Senhor. Que Deus te abençoe.